Boa noite, irmãos. Boa noite, amigo. Você é nosso convidado para adorar a Deus junto com a gente, para declarar que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é reto. Vamos cantar. Santo, santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Sim, tu és. Santo, santo. Aleluia. Ele é santo, Ele é presente, Ele está aqui neste lugar, Ele está aí com você. Cante isso ao Senhor, declare, peça a Ele que esteja presente no seu lugar e com você, que Ele fale ao seu coração, porque Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Oh Deus, glorificado seja o teu nome, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser
e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Calma, sozinha com meus pensamentos e medos, procuro. Olho ao redor, olho para dentro, busco. Olho para fora e vejo nas cores. Fecho os olhos e sinto.
na brisa que refresca a alma, sinto a paz. Uma paz que não se explica, que não se entende, que surpreende. Olho para o alto, não para mim mesmo, e recebo graça, suficiência, presença. Sei que não estou só, e na esperança que inunda a alma, só sei, só sinto, vai ficar tudo bem. Boa noite, queridos. Meu desejo é que essa música que acabamos de cantar, que ela tenha sido cantada por todos nós com sinceridade do nosso íntimo, com sinceridade da nossa alma, que realmente nós estejamos percebendo o Espírito de Deus presente na nossa casa, no meio da nossa família. Esse é o meu desejo e eu oro para que você tenha essa percepção muito aguçada de que o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente e está aí com você. Nós vamos continuar falando sobre esse tema de calma e de alma e especialmente nessa noite, na nossa reflexão de hoje, eu quero repartir com vocês um tema que tem ocupado a minha mente, o meu coração já faz alguns dias. Na verdade, uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que por isso não desanimamos, por isso não desistimos. Essa expressão do apóstolo Paulo, ela se encontra na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 4. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto bíblico diz assim: Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos, nunca desanimamos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a verdade, a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse haja luz na escuridão é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei.
Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, por isso nunca desanimamos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Por isso não desanimamos, por isso não desistimos. Essa expressão Paulo acaba de usar aqui nesse texto por 2 vezes. Mas a pergunta que eu faço a Paulo é: como não desistir? O que fazer? Qual é o segredo para que não desistamos à medida que enfrentamos por muito tempo um isolamento social, uma quarentena, um distanciamento social, um lockdown? Como não desistir? Qual é o segredo disso? Durante essa semana passada, eu li algumas matérias e 2 delas me chamaram bastante atenção. Uma das que mais me chamou a atenção diz respeito a um grupo de pesquisadores que revisaram 3.166 artigos que fazem menção a temporadas de surtos e epidemias. Eles foram revisando esses artigos e eles constataram que pessoas que enfrentam surtos e epidemias, e claro, também pandemias, elas enfrentam algumas coisas, elas sofrem algumas coisas. Uma dessas, sintomas depressivos, tristeza, abusos de substâncias, estado confusional, irritabilidade. Tudo isso desencadeado por aquilo que os pesquisadores vão chamar de fatores estressores, como mudança de rotina, limitação da mobilidade, duração prolongada de lockdown, de quarentena, de isolamento, de distanciamento. Suprimentos inadequados. Você está trabalhando em casa já faz um certo tempo e eu já falei sobre isso também em uma das nossas mensagens. A gente se depara com coisas que a gente tem que ficar adaptando. A internet da nossa casa é diferente da internet do local onde nós trabalhamos. O ambiente da nossa casa é diferente do ambiente que foi preparado para que a gente trabalhe. Tudo isso é fator estressor que nos leva a sofrer algumas coisas. Mas eles também constataram que informação limitada é também um fator estressor e que vai gerando tantas coisas dentro de nós, coisas na nossa alma, coisas que nos deixam inquietos. Uma outra pesquisa é uma que diz respeito ao período de 20 de março a 20 de abril, onde 1.460 pessoas foram ouvidas em 23 estados brasileiros. Constatação: o número de ocorrências de casos de depressão e ansiedade duplicaram. Os grupos mais comprometidos ou mais afetados, mulheres, pessoas com doenças pré-existentes e pessoas que experimentam aí de uma certa vida sedentária. Talvez ouvindo isso, a gente possa equivocadamente pensar, então o segredo para não desanimarmos é não ser mulher, não estar resfriado e ir para a academia, fazer exercícios físicos. Obviamente a resposta não é tão simples assim, obviamente as coisas não funcionam assim, é muito mais complexo do que isso.
Então eu comecei a investigar esse texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 4, um texto escrito pelo apóstolo Paulo no primeiro século da era cristã. E nesse texto eu acabei descobrindo que a palavra que o apóstolo Paulo usa para desânimo não é uma palavra tão comum. Ela é usada 5 vezes em todo o Novo Testamento, 4 vezes usada por Paulo e 1 vez usada por Lucas. Quando Lucas ele vai registrar aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre contar a eles uma parábola para que eles aprendessem a importância de orar sempre, sem nunca desanimar. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 1. Essa palavra desânimo, não comum no Novo Testamento, ela traz a ideia de um cansaço de espírito, ou seja, de um cansaço de alma, de um cansaço que não tem a ver com esforço físico, com trabalho braçal, mas um cansaço que tem a ver com a nossa parte imaterial, com a nossa alma. Essa palavra usada por Paulo, usada no Novo Testamento, tem a ver com esgotamento, com exaustão, com desânimo completo, com desânimo total. E uma vez que essa palavra aparece, Paulo ele vai nos dando algumas outras pistas, como por exemplo, nós olhamos para a segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: fomos esmagados e oprimidos além das nossas forças, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Curioso, ele está sendo constantemente pressionado, perseguido, espremido, e ele diz que ele chegou a pensar que talvez ele não sobreviveria. No capítulo que lemos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo apresentou para nós uma figura muito interessante. Somos como vasos frágeis de barro. É curiosa essa imagem, e curiosa porque a imagem ela não transmite apenas a fragilidade, mas nos dias de Paulo, esse vaso frágil de barro também traz a ideia de ser descartável, de ser muito barato. Alguns textos dizem que era possível você comprar esse utensílio com 2 moedas de cobre, sem valor nenhum. E Paulo está dizendo, assim somos, frágeis, em alguma medida descartáveis e muito barato. Agora, curioso que mesmo ele usando essa imagem ela surge logo após Paulo ter dito que Deus demonstra a sua glória, ele brilha a sua glória por meio de Jesus, e isso foi confiado a pessoas frágeis, a vasos frágeis de barro. Talvez uma das ideias aqui do que significa esse objeto são as antigas lamparinas, objetos pequenos, frágeis, descartáveis, de barro, sem muito valor, que eram usados para iluminar casas. Uma figura bem interessante aqui, uma vez que Paulo disse que Deus revelou a sua glória por meio de Jesus e confiou isso a Paulo, aos homens fiéis. Então, Paulo vai dando a nós algumas pistas, mas eu confesso para você que a sequência de palavras que Paulo usa a partir do verso 8 até o verso 12 são as que mais me chamam a atenção. Então, Paulo ele diz que ele passou por várias aflições, ele diz que ele ficou perplexo, ele diz que foi perseguido, ele diz que foi derrubado, ele diz que viveu em perigo constante de morte. À medida que ele vai usando essas palavras, palavras muito bem selecionadas, muito bem escolhidas, pressionados por aflições, a ideia de ser esmagado, ser espremido. Essa é a ideia do que ele está enfrentando, do que ele já tinha enfrentado. Ficamos perplexos. O ficar perplexo significa chegar num determinado ponto e perguntar: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Que decisão eu devo tomar? Essa perplexidade é: e agora? O que fazer?
perseguidos. A palavra que ele escolhe é para perseguido injustamente. Paulo, que vinha fazendo bem, pregando o evangelho, dividindo o evangelho, apresentando a graça de Deus, é perseguido. Ele traz para nós a ideia de ter sido derrubado e escolhe uma palavra aqui, que é a palavra de ser colocado em posição inferior, de cara no chão. E aí então, quando ele diz para nós que em todo momento ele é entregue à morte todos os dias, ele usa um verbo que traz para nós a ideia de que ele poderia ser morto em qualquer momento e em qualquer circunstância. Olha quanta coisa! E a pergunta é, qual é o segredo? Mas você que prestou atenção na leitura do texto, você que conhece esse texto, ele vai conjugando essas palavras com os livramentos que ele vem experimentando. Então ele diz, pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, não abandonados. Somos derrubados, não destruídos. Vivemos sobre o perigo constante de morte, mas até agora não morremos. Ao contrário, a vida de Jesus vem se manifestando em nós. O que me chamou a atenção também ao olhar para esse texto, ao fazer essa investigação, é de que lá no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, primeiro verso do texto que lemos, o apóstolo Paulo diz, eu recebi uma tarefa, a tarefa de ministrar nesse novo sistema e por isso não desistimos. A NVT, a Bíblia que eu tenho mais usado, ela diz não desistimos, mas ela poderia ter usado a palavra por isso não desanimamos. Agora, é muito compreensível a NVT ter usado a palavra, ter traduzido a palavra original por não desistimos, porque na verdade o desânimo precede a desistência. Antes de nós desistirmos dos nossos projetos, dos nossos planos, daquilo que estamos fazendo, primeiro bate um desânimo e aí então nós desistimos. Isso aparece lá no verso 1, mas a mesma expressão aparece depois que Paulo vai colocando essa sequência de palavra no verso 16, ele diz novamente, por isso não desistimos, por isso não desanimamos. E isso me chama a atenção para o fato de que Paulo, qual é o segredo? Paulo, como é possível você experimentar todas essas coisas? Como é possível você passar por tudo isso e por um longo tempo e não desistir? Talvez a pergunta atual para Paulo fosse, Paulo, qual é o segredo da resiliência? Como ser tão esticado e por tanto tempo e ainda dizer, por isso não desistimos? É isso que tem ecoado na minha mente, no meu coração. Por isso não desistimos, por isso não desanimamos. Mas qual é o segredo disso? Como não desistir à medida que nós estamos enfrentando por muito tempo coisas difíceis? Qual é o segredo? Se você é só um pouquinho normal, bem pouquinho mesmo, você já deve ter ficado desanimado algumas vezes nesse período pelo qual nós estamos passando, que na verdade eu nem sei mais se é quarentena, se é lockdown, se é isolamento social, se é distanciamento social. Mas se você é só um pouquinho normal, você já ficou algumas vezes desanimado, você já se sentiu algumas vezes desanimado, correto? Eu quero que você saiba que sentir-se desanimado ou ficar desanimado não é pecado. O pecado, na verdade, reside em permitirmos que o desânimo nos escravize, que ele nos mantenha presos. O pecado não é se sentir desanimado, o pecado não é ficar desanimado, mas o pecado está em permanecer desanimado a ponto de que o desânimo comece a definir o nosso humor, comece a definir a nossa felicidade,
a nossa gratidão, o nosso contentamento. O pecado está em permitirmos que o desânimo comece a definir se a gente vai ou não se relacionar, se nós vamos ligar para alguém ou não, se nós vamos falar com pessoas ou não. O pecado está nisso, em colocarmos o desânimo na posição de Senhor, na posição de Deus. Isso sim é pecado. E por isso essas coisas têm ecoado na minha mente. Como não desistir? Como não se tornar escravo do desânimo? Como fazer? Paulo, ele responde isso para nós no texto. Se você olhar rapidamente para o texto, você vai perceber algumas coisas que Paulo faz e, ao mesmo tempo, convicções que Paulo desenvolve. Quando nós olhamos para o verso 1, verso que eu já falei algumas vezes aqui, Paulo ele diz que ele recebeu uma tarefa de Deus, a tarefa de ministrar, a tarefa da diaconia, a tarefa de servir pessoas. E ele faz isso apresentando o Evangelho, apresentando a graça de Deus. É por isso que ele não desanima, ele tem uma tarefa. E por ter uma tarefa, essa tarefa não permite que ele fique desanimado. No verso 5, Paulo desenvolve a convicção: Jesus Cristo é o Senhor, é o Kyrios, é o soberano sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre todas as circunstâncias. É Ele quem governa, é Ele quem manda. Por isso ele não desiste. O Senhor que ele está seguindo, Jesus que está diante dele, é o dono de tudo. Ele governa sobre tudo. Por isso ele não desiste. No verso 6, Paulo vai dizer para nós que Deus revelou sua glória por meio de Jesus. Paulo, ele se sente um privilegiado, porque Deus revelou a sua glória por meio de Jesus e isso está sendo entregue a Paulo. Ele está se sentindo privilegiado, ele é um privilegiado, assim como nós somos privilegiados, e essa é uma razão para não desistir. Nos versos 10 a 12 do texto que lemos, Paulo ele vai dar uma outra razão do porquê não desistir. Ele diz para nós que à medida que ele vai enfrentando todas estas coisas, as perseguições, à medida que ele é derrubado, à medida que ele vai sendo espremido por muitas aflições, à medida que ele sofre, a vida de Jesus está sendo manifesta nele. E mais uma vez ele escolhe uma palavra muito interessante para dizer que a vida de Jesus se manifesta. Não se manifesta de uma maneira subjetiva. Ela se manifesta a partir da mudança das suas palavras, a partir da mudança concreta das suas ações, das suas reações. E uma vez que Cristo está sendo manifesto nele, formado nele, é mais uma razão para ele não desistir. Nos versos 13 e 14, ele traz mais uma razão. Ele diz que ele continua pregando porque ele tem o mesmo espírito que gera nele fé, confiança de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Senhor que ele está seguindo não está preso em um túmulo, em uma tumba. Ele está vivo, ele está adiante. E Paulo tem essa fé, ele confia nisso, ele confia nessa realidade, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. Por isso ele não desanima, por isso ele não desiste. E por fim, no verso 15, ele vai dizer para nós que uma outra razão de não desistir é porque ele tem um propósito. E o propósito dele é glorificar a Deus à medida que ele está apresentando o Evangelho para as pessoas, à medida que a graça de Deus está sendo anunciada e à medida que a graça vai alcançando pessoas, Deus está sendo glorificado. Ele vive com um propósito. E porque ele tem um propósito, ele não desiste, ele não fica desanimado, ele não se torna escravo do desânimo. E finalmente, a última razão que ele oferece para nós é a razão de colocar os olhos no lugar certo. Ele não coloca o foco na circunstância, ele não coloca o foco naquilo que está acontecendo. Obviamente, ele vive aquilo que está acontecendo, mas ele não dedica atenção exclusiva e total ao que está acontecendo. Ele coloca os olhos no futuro.
E quando ele coloca os olhos no futuro, ele vê o que Deus está fazendo, ele vê Deus governando, ele vê Deus no trono, ele vê Deus preparando todas as coisas, ele vê Deus formando todas as coisas, ele vê Deus reformando todas as coisas. Então nós temos aí as razões de Paulo para não desistir, para não desanimar. Na reflexão dessa noite, eu quero terminá-la oferecendo a mim e a você 7 conselhos para não desanimarmos. 7 conselhos para não desistirmos. Talvez você esteja acompanhando essa mensagem, essa série de mensagens, Muita Calma nessa Alma, e talvez você esteja se sentindo cansado de alma, exausto. Talvez você esteja considerando em desistir. Talvez você esteja completamente desanimado, e eu quero dar 7 conselhos para você, para que você não desanime, para que você não desista. Conselho número 1. Nessa nova semana, que começa hoje, sirva alguém. Se disponha a servir alguém. De que maneira, Denis? Você é muito criativo, mas talvez você pudesse pensar em alguém que você conhece, sabe que tem necessidade, envia uma cesta básica para essa pessoa, envia um dinheiro para ela, para que ela possa fazer alguma coisa. Talvez você simplesmente possa servir alguém ligando, dando um telefonema, talvez fazendo algo diferente, envia uma flor para essa pessoa, manda entregar alguma coisa, ou faça você alguma coisa e envie para essa pessoa, leve até essa pessoa, sirva alguém durante essa semana. Paulo disse para nós que ele recebeu de Deus a tarefa da diaconia, a tarefa do serviço, de ministrar. Eu e você também recebemos a mesma tarefa, a tarefa de servir pessoas. Se você não quer ficar desanimado, se você não quer se tornar escravo do desânimo, sirva alguém nessa semana. Conselho número 2. Pergunte ao Kyrios, pergunte ao Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer que você mude. Nós estamos desfrutando aí desse momento de estarmos mais guardados, de estarmos mais em casa, e nós talvez estejamos encontrando bastante tempo para pensar. Então, meu segundo conselho para você é: pergunte ao Senhor o que Ele quer que você mude. Você não pode sair dessa quarentena do mesmo jeito que você entrou. Você não pode sair pior do que você entrou, e você não pode sair como você entrou. Você tem que sair melhor dela. E para você sair melhor dessa quarentena, você precisa saber o que Deus quer que você mude. E acredite, todos nós temos muitas coisas que precisam ser mudadas. Se você recebe bem o segundo conselho, você precisa também receber bem o terceiro conselho. O terceiro conselho é: prepare-se. Mantenha-se aberto, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o coração aberto. Porque uma vez que você vai perguntar para o Senhor o que Ele quer que você mude, prepare-se, porque Ele vai dizer, Ele vai apontar para você o que você precisa mudar. Conselho número 4. Faça um checklist. Um checklist que te ajude a verificar o quanto da vida de Jesus já assumiu você. O quanto da vida de Jesus já assumiu você. Então pense em coisas como o seu relacionamento com o seu cônjuge, ou o seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, o seu relacionamento com o seu trabalho, a maneira como você concebe o seu trabalho. Se você pensar nesses itens, talvez você tenha que pensar o quanto de Jesus tem no meu relacionamento quando eu estou com os meus filhos, com o meu cônjuge, quando eu estou me relacionando com pessoas. Tem mais de Jesus ou mais do Denis? Tem mais de Cristo ou mais de mim? À medida que você vai fazendo esse checklist, talvez você comece a ouvir o que Deus quer que você mude. Você precisa ser prático, você precisa ser objetivo. Esse é um exercício que vai ajudar, e você pode pensar nele a partir
de várias esferas da sua vida, o relacionamento conjugal, o relacionamento com seus pais, a concepção que você tem do trabalho, a ideia que você tem das circunstâncias, a maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você se relaciona, como você compra, como você vende. Comece a fazer um checklist. Em cada uma dessas esferas tem mais de Cristo ou mais de você. Então, nós vamos para o quinto conselho. E o quinto conselho, ele é simples. Tenha coragem. E a base da sua coragem é a realidade de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Senhor que você está seguindo é um Senhor vivo, é um Senhor ressurreto, é Ele quem vai adiante. Então, tenha coragem, não tenha medo, tenha coragem. Sexto conselho, ore especificamente por alguém a quem você queira compartilhar o Evangelho. Isso mesmo. A tarefa de Paulo, o propósito de Paulo era glorificar a Deus à medida que ele apresentava a graça de Deus para as pessoas, e à medida que a graça vai ganhando pessoas, Deus vai sendo glorificado. Ore especificamente por alguém a quem você quer apresentar o Evangelho. Pense em alguém. Se você tivesse a oportunidade de apresentar o Evangelho a alguém, quem seria essa pessoa? Pensou em um nome? Então ore por essa pessoa a partir de hoje, para que Deus dê a você essa grande oportunidade, a oportunidade de pregar, de apresentar o Evangelho a essa pessoa. E conselho final, sétimo conselho, que vai te ajudar para que você não desanime, para que você não desista, é aumente 5 minutos no seu período de devoção, de meditação, de oração. Aumente 5 minutos ou um pouquinho mais. E por que desse conselho? Paulo ele diz para nós que ele está colocando os olhos naquilo que não se pode ver, mas que é eterno. A única possibilidade de nós fazermos o que Paulo está fazendo é se nós nos dispusermos a conhecer mais Jesus. E nós não conhecemos mais Jesus por outro caminho que não seja o caminho das Escrituras, o caminho da oração, o caminho da meditação. Talvez você já tenha o hábito de fazer isso. E o que eu estou dizendo para você, o meu sétimo conselho para você é: aumente um pouquinho mais, passe um pouquinho mais de tempo com o Senhor. Ainda que seja 5 minutos. Talvez você não tenha esse hábito e eu quero dizer para você, desenvolva esse hábito e desenvolva aos poucos. Entre no seu quarto, coloque o seu celular em modo avião e ore por 5 minutos. Coloca lá, programa o seu celular. Eu vou orar das 8 às 8h05. Meu celular está em modo avião, meu despertador está acionado. Por 5 minutos eu vou me ajoelhar, eu vou orar, eu vou ler um texto bíblico. Comece a aumentar isso. É essa circunstância que vai dar a você a condição de colocar os seus olhos no futuro, naquilo que Deus está fazendo. Então, eu queria oferecer para todos nós nessa noite esses 7 conselhos. 7 conselhos para não desistirmos, 7 conselhos para não desanimarmos. E eu termino insistindo com você. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que o Senhor Jesus Cristo está sendo manifesto na vida dele, está sendo formado na vida dele e na sua. O Senhor Jesus Cristo está sendo manifesto, ele tem sido formado na sua vida. A grande ideia aqui, para não desanimarmos, é termos Jesus. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus até se sente desanimado, até fica desanimado, mas quem tem Jesus como Senhor não se torna refém do desânimo. Quem tem Jesus não faz do desânimo o Deus que vai definir o rumo da sua vida. Portanto, queridos, que nessa noite você assimile esses 7 conselhos, mas que você faça isso em nome de Jesus, no poder de Jesus, por Jesus, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa noite, que o Senhor Jesus
te abençoe nessa nova semana, que você não desista, que você não desanime. Que Deus abençoe você. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom.